A aflição e o desespero podem nos levar a pensar que Deus não nos ouve. O que realmente acontece quando a gente ora e não tem nenhuma resposta da parte de Deus? Eu sou o Juan Diego, essa é a Missão Guadalupe, e eu peço a Nossa Senhora que abra os caminhos do céu para que Deus possa falar com você nesse vídeo. Deus está atento à nossa oração e a tudo que a gente faz, né? Os nossos passos são totalmente vigiados por Deus dia e noite, pelo amor que Ele tem por nós, pela onisciência dEle, Ele sabe de todas as coisas, pela onipresença dEle, Ele está em todos os lugares, e pela onipotência dEle, Ele pode todas as coisas. Por isso, Ele estando conosco e sabendo de todas as coisas, Ele ouve absolutamente tudo que nós fazemos, quanto mais a nossa oração. Porém, nós temos que entender que a oração não é um passe de mágica e nem palavras que são simplesmente chave para fazer ou desfazer alguma coisa, como são, por exemplo, os feitiços de desenhos animados ou até dessas bruxarias por aí. A oração é um lugar de encontro, um relacionamento com Deus. Nós podemos dizer que o que nós estamos fazendo aqui, ouvindo a palavra de Deus, é uma oração também. Não substitui a oração pessoal, não substitui a oração do Santo Terço, mas toda vez que você para e se relaciona com Deus, você está orando. Falei disso aqui no canal não tem muitos dias. Acho que foi logo no começo desse mês. Então, o que acontece quando a gente parece que ora muito tempo numa intenção e essa intenção não acontece, muito tempo na nossa vida e parece que as coisas não melhoram, pelo contrário, só pioram? O que acontece quando os momentos de dificuldade são tantos e a demora, a espera que a gente passa num deserto espiritual ou numa aflição é tanta que a impressão que a gente tem é que Deus não está nos ouvindo? Que a impressão que a gente tem é que a nossa oração não tem efeito. Tanto que nós pedimos para outras pessoas orar pela gente. É lógico que nós podemos pedir para outras pessoas orarem. Mas quando a gente faz isso como um pedido de reforço espiritual, é uma coisa. Quando a gente pede isso como praticamente um recurso último, porque a impressão que a gente tem é que Deus não nos ouve, aí é outra. O que acontece? Será que Deus ouve mais a oração de uns do que de outros? Eu tenho um vídeo aqui no canal que vai falar da entrega de Salomão. Vou tentar deixar o vídeo aqui em algum lugar, card do vídeo, em algum lugar. Se eu não conseguir deixar, eu deixo na descrição desse vídeo aqui. Esse vídeo que eu falei sobre a oração de Salomão. Mas duas coisas acontecem para que a nossa oração possa, de alguma maneira, não ser atendida por Deus. Sobre essas duas coisas, nós temos que ter uma vigilância, mas principalmente esse é o objetivo desse vídeo, uma ciência, um saber, um conhecimento de que pode ser isso que esteja atrapalhando a nossa intimidade com Deus. Eu vou ler uma palavra que está em Isaías 59, mas antes de ler ela, eu quero te garantir que toda oração que você faz é ouvida do céu. Como vai dizer lá em Isaías 49, né? Pode uma mãe largar os seus filhos, né? Abandonar os seus filhos? Ainda que isso aconteça, Deus jamais nos abandonaria. Ele diz, né, na primeira pessoa, na voz do profeta, eu jamais te abandonaria. Então Deus está disposto a ouvir essa oração. Portanto, se ela não está tendo efeito, algumas coisas podem acontecer. Eu tratei de uma esses dias atrás no vídeo, no canal. Vou deixar o vídeo aqui embaixo, como eu falei. Mas quero falar de outras duas coisas que podem estar acontecendo para que a sua oração não esteja tendo o efeito necessário. Isaías 59, versículo 1 diz assim: Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus.
De novo, não é a mão do Senhor quem é capaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nós temos claro na boca do profeta, ele deixa claro para nós que uma coisa que pode atrapalhar muito a nossa relação e o efeito da nossa oração com Deus, esse Deus que prometeu que nunca nos abandonaria e que prometeu também dar a nós tudo aquilo que nós pedíssemos com insistência, né, na oração, com perseverança, lá em Mateus 7,7, batei-vos será aberto, pedi e se vos dará. Esse Deus mostra para nós aqui na voz do profeta que pode ser que o meu e o seu pecado esteja nos afastando de Deus. E então o nosso pecado tem aqui um papel decisivo no efeito da nossa oração. Não, Deus não é que Deus só ouve a oração dos santos, dos não pecadores. Muito pelo contrário. Deus veio para salvar aquele que estava perdido, como vai dizer lá em Lucas 19. Porém, entretanto, todavia, existem degraus, bênçãos e coisas da parte de Deus que vão exigir de nós um rompimento total com o pecado para que a gente possa receber. Por quê? Porque a gente tem que estar merecendo? Não. Porque Deus é Pai. E Ele sabe que para algumas coisas você tem que estar preparado. Senão você perde a sua alma. E qual é o principal desejo de Deus para nós? É a nossa santificação. Mateus 5,48, se eu não me engano. Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Então, primeira coisa que nós precisamos compreender, que talvez a nossa oração não esteja tendo o efeito correto, porque nós não estamos tendo uma vida cortando os pecados que nós precisaríamos cortar. Sim, todos nós temos pecado. Como vai dizer lá em 1 João, quem diz que não tem pecado, já pecou, é mentiroso. Então todos nós temos algum pecado que, se tirado, vai melhorar, vai fazer fluir a nossa vida de oração. Então a nossa oração depende só disso? Não, depende de uma porção de outras coisas. Mas nesse vídeo eu quero te passar e refletir com você, nesse momento da palavra, que é importante que você rompa com o pecado para que você possa ter eficácia. Talvez você está pedindo uma bênção grande para a sua vida. Talvez você está pedindo algo grande na sua caminhada, para a sua perseverança. Mas para isso, Deus está esperando que você rompa com algum pecado. Tanto que o profeta vai dizer que ele não ficou surdo, nem a mão dele ficou incapaz de salvar. É que nosso pecado colocou uma barreira entre nós e o nosso Deus. Deus tenta dar, mas como Ele vai dar bênção financeira para quem não para de fazer coisa errada com o dinheiro? Já parou para pensar nisso? Como Ele vai dar, talvez, filhos para um casal que ainda vacila muito no trato com esse assunto? Né? Deus pode dar, Deus pode não dar, tudo Ele pode. Porém, meu papel é dizer para você aquilo que está na palavra. Talvez exista uma barreira. Lembrando, podem ter muitos outros fatores, mas é papel nosso fazer a nossa parte, tentar quebrar essas barreiras. Como Deus vai salvar a nossa família, se a gente ainda é, talvez, a pessoa mais terrível da nossa família dentro de casa? Então, quebrar a barreira do pecado, para que Deus possa ouvir a nossa oração e, através da nossa oração, ter acesso ao nosso coração e à nossa história para dar a bênção para a nossa vida, é algo necessário a partir de hoje. Você precisa, além de uma oração sincera, fazer uma revisão na sua vida hoje, quais são os pecados que estão enfraquecendo a sua oração. Lembrando que o profeta disse, não é a mão do Senhor que ficou pequena, nem o ouvido dele que ficou surdo. São os nossos pecados que colocaram uma barreira entre nós e o nosso Deus. Todos nós temos pecados que nos atrapalham nesse relacionamento com Deus. Então todos nós, podemos melhorar alguma coisa na nossa oração. Uma outra coisa que pode estar acontecendo, que o profeta
vai falar alguns versículos para frente, é um silêncio da parte de Deus. Eu ouvi uma vez que Deus tem 3 respostas, né, para a nossa oração: o sim, o não e o espera. E eu sei, e talvez a resposta que eu mais tenha ouvido de Deus, e a resposta que mais dói de Deus para mim, com certeza, disparado, muito mais até do que o não, né, e o espera, é o silêncio de Deus. Não vai ser nenhuma nem 2 vezes que você vai encontrar na Bíblia o povo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, clamando a Deus e Deus ficando em silêncio. Então, às vezes, Deus não responde você na oração, porque a palavra diz que, do mesmo jeito que a chuva cai do céu e ela tem que molhar a terra, nenhuma palavra sai da boca de Deus se não for para se cumprir. Então, Deus está aguardando o momento certo para poder te responder. Até lá, o que você tem que fazer? Força. Força, vai orando, vai suportando. Muito provavelmente esse tempo de espera vai servir para amadurecimento, como a gente já comentou por aqui também. Mas principalmente, fica firme no Senhor, porque todo silêncio na Bíblia, o nascimento de Jesus, a vinda de João Batista, né, aliás, como profeta um pouquinho antes, ali preparando o caminho, foi precedido por um longo período de silêncio, onde não se levantaram profetas para Israel. Muitas coisas acontecem na nossa vida após um grande período de deserto, após um grande período que às vezes não é nem de tribulação, nem de problema, nem de sofrimento, é um marasmo, sabe? Uma impressão de que Deus está passivo ali. E Ele não está, gente. Ele não está. Deus está, talvez, no máximo, né, tramando, no bom sentido da palavra, como um verdadeiro ali costureiro, né, tramando ali a bênção para a sua vida. A notícia ruim é que ninguém pode controlar esse tempo aqui na Terra. Esse tempo pertence a Deus, como vai dizer lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu. A notícia ruim é que a gente não pode controlar, mas a notícia boa é que sempre que Deus faz um silêncio, esse silêncio precede uma coisa maravilhosa. Então, se Deus não está respondendo você nesse momento, insiste e persevera na oração, e a sua oração vai ser ouvida. A sua oração não é mais fraca que a de ninguém. Ela vai exigir uma entrega, vai exigir uma quebra com o pecado, para que você destrua as barreiras que há entre você e Deus. Então a confissão é extremamente importante. Estar em estado de graça é algo que vai fazer com que o seu relacionamento com Deus fique em dia, né? Tentar permanecer sempre em estado de graça, e se cair, recorrer à confissão o mais rápido possível. E saber lidar com o silêncio de Deus. Deus se cala para poder cumprir a palavra dele na hora certa. E quando Deus liberar uma palavra de poder sobre a sua vida, uma palavra de bênção, uma resposta para a sua oração, vai ser para cumprir, te honrar os teus, honrar a tua família e realizar todos os sonhos que estão aí no seu coração e com certeza um dia estiveram no coração de Deus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua história. Se curtiu o vídeo, deixa o like aqui, curte, vai no joinha, aperta, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, né? Aperta o sininho da notificação para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo, tá bom? Assiste os outros vídeos do canal, tá? Que estão para trás aí. Quando você tiver um tempinho, você vai ouvindo aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua história. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.